Parte 1. O milagre da manhã. Por que as manhãs são importantes e como você pode reconquistá-las? Capítulo 1. Por que as manhãs são importantes? Mais do que você pensa. Você levanta toda manhã com determinação se vai dormir com satisfação. George Lorimer, jornalista e escritor norte-americano. Após passar boa parte da vida acordando tarde, hoje em dia é uma espécie de milagre se eu ainda estiver na cama às 7 da manhã. Mesmo quando durmo tarde, geralmente me levanto cedo, pois o hábito faz parte de mim. O que mudou minha agenda pela primeira vez foi perceber que a estratégia de trabalhar até de madrugada simplesmente não dava certo à medida que minhas responsabilidades aumentavam. Não funcionava. Eu não conseguia ficar acordado até tarde para ser produtivo e acordar cedo na manhã seguinte para interagir com a família, gerenciar a empresa e lidar com o mundo que cada vez mais me obrigava a deixar de ser um vampiro. Essa percepção foi o catalisador da mudança. Eu me tornei uma pessoa matutina com relutância, por necessidade. Mas como logo descobri, havia muito mais a tirar das manhãs do que apenas levantar cedo para enfrentar uma vida ocupada. Comecei a perceber que as manhãs eram uma espécie de segredo oculto que eu desconhecia havia vários anos. Elas não só me permitiam fazer mais, como me permitiam fazer o que eu não conseguia de forma alguma. Pé direito, pé errado. Uma parte da magia das manhãs é que elas estabelecem o tom para o resto do dia. Tenha uma manhã planejada, disciplinada e cheia de crescimento e o seu dia seguirá o mesmo ritmo. Você vai se sentir no caminho certo e motivado. Vai se tornar orientado a obter resultados sem se distrair com tanta facilidade. Quando consegue equilibrar as manhãs, é quase garantido que o seu dia será um sucesso. Compare isso com o provável estado de sua manhã atual. A maioria das pessoas se encaixa em um desses dois perfis matinais. O primeiro é o sobrecarregado. Desde o momento em que você relutantemente acorda, está correndo frenético, atrasado e com a mente a toda. Você nem se vestiu ainda e já perdeu a hora. Sempre há muito a fazer e pouco tempo para isso. O outro perfil matinal é o desmotivado. Sem objetivos ou ânimo, você dorme até tarde e procrastina até que finalmente decide trabalhar. Mesmo assim, você se distrai com facilidade e nunca sente que está produzindo algo útil. Você está à deriva, totalmente sem rumo. Para quem está sobrecarregado, o dia parece um grande treinamento de incêndio, com bagunça, caos e uma constante sensação de urgência. Para os desmotivados, o dia parece o acidente de carro mais lento do mundo. Você não faz ideia de quais pedais terá de pisar ou de quando virar o volante para impedir a tragédia iminente. Contudo, para ambos os tipos, há sempre o problema do dinheiro. A pressão de nunca ter o bastante, a incerteza de onde ele virá e a sensação de impotência para controlar o futuro financeiro. A pressão financeira é uma camada a mais de estresse no seu dia. Seja qual for o caso, se você não aproveitar as manhãs, o mundo começará a atacá-lo assim que abrir os olhos. Se você começa o dia tarde, já terá fracassado ao sair da cama. Se acordar sem qualquer objetivo ou direção, é quase garantido que seus dias não vão levar a lugar algum. Não importa como sua manhã comece, tudo isso basta para fazer qualquer um preferir ficar na cama. Mas e se houver uma terceira opção? E se a sua manhã fosse diferente? E se você se sentisse de outro modo? E se pudesse acordar com disposição e entusiasmo em vez de apreensão? E se em vez de caos,
você pudesse ter uma hora de paz e sossego dedicados a melhorar a si mesmo, suas finanças e sua vida? Com o milagre da manhã, este espaço mental limpo e organizado que você imaginou está pronto para ser usado. Um espaço onde você poderá reconquistar sua elegância e dignidade e manter-se no controle para começar a criar a vida dos seus sonhos. Por que as manhãs são tão importantes? Segundo a minha experiência, quanto mais você explorar o poder de acordar cedo e dos rituais matinais, mais preparado estará para construir riqueza com objetivo. Não precisa acreditar em mim. Há evidências cada vez maiores de que os madrugadores recebem muito mais do que a ajuda de Deus. Estas são algumas das principais vantagens que você está prestes a viver quando criar o seu milagre da manhã. Você vai ser mais proativo e produtivo. Christopher Handler é professor de biologia na Universidade de Educação em Heidelberg, Alemanha. Na edição de julho de 2010 do Harvard Business Review, Handler descobriu que pessoas com pico de desempenho matinal estão mais aptas para o sucesso profissional por serem mais proativas do que as pessoas com pico de desempenho noturno. Segundo Robin Sharma, empreendedor de renome mundial e escritor que figura na lista dos mais vendidos do New York Times, se você estudar as pessoas mais produtivas do mundo, todas tinham algo em comum: acordar cedo. Você vai antecipar problemas e resolvê-los rapidamente. Handler descobriu que as pessoas matutinas têm todas as cartas boas, pois conseguem antecipar e minimizar problemas, são proativas, têm maior sucesso profissional e acabam ganhando mais. Ele observou que elas são capazes de prever problemas e enfrentá-los com mais calma e facilidade. Isso significa que as manhãs podem ser cruciais para diminuir o nível de estresse inevitavelmente causado por emergências inesperadas, que vão de filhos e trabalhos a relacionamentos e dinheiro. Você vai planejar como um profissional. Dizem que, quando não conseguimos planejar, estamos planejando o fracasso. Isso é ainda mais verdadeiro quando se trata de riqueza. As pessoas matutinas têm tempo de organizar, prever e se preparar para o dia, além de planejar financeiramente. Nossos colegas dorminhocos são reativos, deixando muito por conta do acaso. Você não fica mais estressado quando não ouve o despertador tocar e dorme demais? Levantar com o sol, ou antes, faz você começar bem o dia, enquanto todos correm para tentar controlá-lo e fracassam. Você terá uma chance muito maior ao se manter calmo, no controle e seguindo seus planos. Você vai ter mais disposição. Um componente de Um Milagre da Manhã é o exercício matinal, que costuma ser deixado de lado por, praticamente todo mundo. Mesmo alguns minutos de exercícios dão um tom positivo ao dia. Levar mais sangue para o cérebro ajuda você a pensar com mais clareza e se concentrar no que realmente importa. O oxigênio fresco vai permear cada célula do seu corpo, aumentando sua disposição. Por isso, as pessoas que se exercitam ficam mais bem-humoradas, em melhor forma física, dormem melhor e são mais produtivas. Você vai ter as vantagens de quem madruga. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Barcelona, na Espanha, compararam as pessoas matutinas, as que gostam de acordar bem cedo, às pessoas noturnas, que preferem dormir e acordar tarde. Entre as diferenças encontradas, as pessoas matutinas tendiam a ser mais persistentes e resistentes à fadiga, frustrações e dificuldades. Isso se traduz em menos ansiedade, depressão e abuso de substâncias, além de maior satisfação com a vida. As provas existem, e os especialistas afirmam: as manhãs são importantes para quase tudo.
Da perspectiva de quem construiu riqueza, eu posso afirmar: cada um desses benefícios é uma vantagem imensa na jornada para ser milionário. Veja esta lista: produtividade, solução de problemas de modo proativo, renda maior, planejamento diário, mais disposição, melhora no humor e na capacidade de adaptação. Existe alguma lista melhor de características necessárias para ficar rico? Eu não conheço. E cada uma delas está ligada às manhãs, segundo pesquisas científicas. A esta altura já não há mais dúvidas de que as manhãs têm uma qualidade mágica. A pergunta que não quer calar deve ser: se as manhãs são tão boas, por que todos nós não levantamos cedo? Essa não é só uma pergunta perspicaz. Sua resposta precisa ser dada antes de você colocar em prática o processo de 5 etapas para acordar, que será mostrado no capítulo 2. O verdadeiro problema das manhãs. Se você já teve dificuldade para lidar com as manhãs, sabe por experiência própria que a força de vontade e a empolgação que tinha na hora de dormir tem um jeito traiçoeiro de abandonar seu corpo quando o despertador toca na manhã seguinte. Você não está sozinho. Acordar cedo é apenas uma das várias resoluções de ano novo, que costumam falhar bem depressa. Para ter sucesso na transição, é preciso entender algumas verdades sobre acordar cedo, que você pode não ter levado em consideração. Estas verdades formam a base da abordagem de 5 passos para acordar cedo que você vai usar a partir de amanhã. Primeiro, seu padrão de sono é habitual. Será que algumas pessoas são naturalmente atraídas pelas noites enquanto outras preferem as manhãs? Acredito que sim, e há pesquisas que comprovam isso. Mas essa predisposição também é apenas isso, uma tendência da maioria das pessoas, não uma profecia genética. O que também está em jogo é o fato de você ter muitos hábitos de sono. É quase certo que você segue a mesma rotina noturna e matinal há anos. Tudo que você faz de modo consistente por tanto tempo vira um hábito. Os hábitos são forças poderosas. Ao sentir dificuldade para abrir os olhos, quando o despertador tocar na mesa de cabeceira, é importante lembrar que você também estará lutando contra os padrões neurais do cérebro que o fazem repetir a mesma rotina sem pensar 2 vezes. A boa notícia é que você pode mudar de hábitos. Acordar cedo é uma habilidade que pode ser aprendida do mesmo jeito que se aprende a andar de bicicleta ou gerenciar uma empresa. E você vai aprender a fazer isso nos próximos capítulos. Segundo, o dia que você terá pela frente influencia sua forma de acordar. Você alguma vez já fugiu para debaixo das cobertas e dormiu mais um pouquinho, pois sabia que precisava fazer algo difícil, chato ou emocionalmente exaustivo naquele dia? Acordar para um dia empolgante é diferente de acordar para um dia assustador. Até os madrugadores correm para debaixo das cobertas quando temem o que está por vir. A abordagem de O Milagre da Manhã lida com isso de 2 maneiras. Primeiro, dando a você algo de bom para aguardar ansiosamente a cada manhã. Tempo para si mesmo e reservado para melhorar as finanças, saúde, humor e sua vida como um todo. Segundo, à medida que você usar as manhãs dessa forma, os dias vão parecer melhores. Quando os benefícios de Um Milagre da Manhã entrarem em ação, você vai começar a fazer mudanças em sua vida e fugir cada vez menos para debaixo das cobertas. Terceiro, você tem medo de ser egoísta. Por incrível que pareça, uma das barreiras para acordar cedo não é apenas a batalha para fugir da cama. É uma forma sutil de autossabotagem que diz:
gastar esse tempo com você todo dia é egoísmo. Muitos de nós aprendemos que o sucesso significa colocar as próprias necessidades em último lugar. Você aprendeu que precisa cuidar primeiro da família, do emprego, da comunidade e depois de você, se sobrar um tempinho. O problema é, tudo o que adiamos geralmente acaba sendo esquecido. Com tantos afazeres, não conseguimos satisfazer as nossas necessidades, ficando exaustos, deprimidos, ressentidos e sobrecarregados ao longo do tempo. Parece familiar? Acredito firmemente no conselho que é dado antes de cada voo. Coloque sua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Você não será capaz de ajudar ninguém se não conseguir respirar e passar mal. O mesmo vale para o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, para a saúde. Deixar a si mesmo em segundo plano é a receita para passar mal. Em termos financeiros, lembre-se. Você não consegue ajudar ninguém se a sua vida está se destruindo. Você não consegue ser produtivo se a sua saúde está indo ladeira abaixo. Você não consegue construir riqueza se não reservar tempo para aprender, desenvolver as habilidades de que precisa e criar a mentalidade necessária para alcançar seus objetivos financeiros. O equivalente a colocar sua máscara de oxigênio primeiro no dia a dia é usar as manhãs, que são o segredo para tudo. É quando você assume o controle e define o rumo para a vida que realmente deseja. Você é o piloto, ninguém mais vai pegar os controles, só você, e não há como fazer isso se estiver dormindo. Manhãs? Sério? Neste exato momento deve haver uma vozinha na sua cabeça dizendo: duvido. É o seu cético interior matinal falando, e acredite, eu entendo. Também fui assim. A primeira resposta para isso costuma ser que parece ótimo na teoria, mas aí você pensa: não tenho como, já estou espremendo 27 horas no meu dia que só tem 24. Como raios eu vou acordar 1 hora mais cedo? Eu pergunto: como assim você não consegue? As manhãs podem transformar sua vida. Podem ser a pior parte do dia ou um verdadeiro milagre. Se você está cético, o principal aqui é entender que o milagre da manhã não tem a ver com perder 1 hora de sono para ter um dia mais longo e árduo. E também não é questão de acordar mais cedo, e sim de acordar melhor. Milhares de pessoas em todo o mundo já estão vivendo o milagre da manhã, e várias delas eram pessoas noturnas, mas estão conseguindo. Na verdade, elas estão prosperando. E isso não acontece apenas por terem acrescentado 1 hora ao dia, mas por terem adicionado a hora certa. E você também pode fazer isso. Se ainda estiver convencido de que não tem tempo, aguarde. No capítulo 3, eu vou mostrar o formato para um milagre da manhã de 6 minutos. Quem não tem 6 minutos? Se você ainda não acredita, vou explicar o seguinte. A parte mais difícil de acordar 1 hora, ou várias, mais cedo, são os primeiros 5 minutos. Esse é o momento crucial em que, acomodado na cama quentinha, você decide começar o dia ou aperta o botão de soneca só mais uma vez. É a hora da verdade, e a decisão que você tomar ali vai mudar seu dia, seu sucesso e sua vida. É por isso que os primeiros 5 minutos são o ponto de partida de O Milagre da Manhã para se tornar um milionário. Quando conquistamos a manhã, ganhamos o dia. Chegou a hora de você conquistar todas as manhãs. Ouça o conselho de quem já foi uma pessoa noturna. Ir de não sou uma pessoa matutina para
Bom dia, sol é um processo, mas após algumas tentativas e erros, você vai aprender a controlar o dorminhoco que existe aí dentro para transformar o ato de acordar cedo em um hábito. Nos próximos 2 capítulos, vou tornar esse ato mais fácil e empolgante, como nunca aconteceu em sua vida, mesmo que você nunca tenha se considerado uma pessoa matutina. Eu vou ensinar a maximizar esses minutos matinais que você acabou de descobrir com as 6 práticas de desenvolvimento pessoal comprovadamente mais poderosas da história. Milionários da Manhã. Em mais de 50 anos de empresa, aprendi que, se acordar cedo, posso conquistar muito mais em um dia e, consequentemente, na vida. Não importa em que lugar do mundo eu esteja, tento manter a rotina de acordar por volta das 5 da manhã. Ao levantar cedo, consigo fazer um pouco de exercício físico e passar um tempo com a família, o que me deixa em um estado mental excelente antes de lidar com os negócios. Acordar cedo não é questão de anunciar aos 4 ventos o quanto você trabalha. É questão de fazer tudo o que pode para ajudar sua empresa a conquistar o sucesso. E se isso significa levantar em um horário incomum para a maioria, então você pode muito bem aproveitar o nascer do sol. Richard Branson. Aqui é Elisa Oliveira e esta é mais uma aventura na leitura do livro O Milagre da Manhã para se tornar um milionário, dos autores Howard Oates, David Osborne e Honore Corder. Gratidão. Namastê.